O primeiro Auto da Compadecida é o meu filme preferido brasileiro. É engraçado, é comovente e o ato final desse filme, eh, me encanta, me emociona até hoje. Eu gosto muito desse filme, eu sei que o Brasil tem outras obras-primas como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil, Bingo, Rei das Manhãs, mais recente, mas eu amo a história do primeiro Auto da Compadecida. É uma história linda e, enfim, saiu a continuação anos depois e, por sorte, é uma boa continuação. A direção é do Guel Arraes e da Flávia Lacerda, e eles conseguem manter o mesmo tom, a mesma atmosfera do primeiro filme. É muito interessante porque a cidadezinha parece a mesma. Infelizmente, eles não conseguem explorar o fundo de suas locações, porque a todo tempo o filme é fechado e você não consegue ver atrás, meio que fica desfocado demais atrás. Talvez por questão de orçamento ou etcétera, e gera um pouco de desconforto, porque logo na primeira cena você tem, uma exploração da cidade através de um ônibus onde você vê que tudo é CGI, é uma cidade criada por CGI e não é dos melhores. E eles apostam muito nisso. Há alguns segmentos, tirando a parte da história, onde você pode colocar o que você quiser, não precisa ser tão refinado, mas alguns momentos onde você vê uma estátua, onde você vê um pássaro, onde você vê o plano da cidade, do bairro, onde não é tão refinado, sabe. E os ambientes internos, as partes e até externos também, é uma festa onde você não vê nada atrás, absolutamente nada, é tudo desfocado e você só vê os personagens. Causa um desconforto um pouco, mas o que sustenta isso é porque os diálogos são muito bons, e você acaba deixando isso de lado, porque ver de volta o Selton Mello e o Matheus Nascergalli interpretando esses personagens tão bem novamente, é um deleite, sabe. O Chicó, ele ainda tenta ganhar a vida catapultando em cima da ideia de que o João Grilo foi ressuscitado e 20 anos depois, o João Grilo volta para a cidade de Taperoá, e é engraçado que a partir do momento que ele chega, acontece várias coisas. E você percebe que a malícia deles ainda tá ali, sabe, o jeito deles, a química dos 2 é muito forte. O Selton Mello tá muito bem novamente, e o Matheus também tá muito bem como João Grilo e Chicó, eles estão impecáveis. E por sorte, parte do filme, ou grande parte do filme, você acompanha eles, sabe. E pode também ser um problema, porque os outros personagens não são tão cativantes quanto do original. Porque do filme original você conseguia acompanhar todos e quando eles se juntaram no ato final, foi algo surpreendente, algo muito bom. Aqui você tem alguns personagens pelas tangentes e alguns têm mais destaque que os outros, não chega a incomodar, mas reforça a ideia de cidadezinha, reforça a ideia de comunidade. Você tem o Eduardo Sterblich fazendo o dono da rádio, que é um cara ambicioso, ele quer virar prefeito, e ele tem algumas cenas boas. Eu gostei de ver o Eduardo Sterblich atuando nesse filme, mas, não chega a ser tão memorável quanto outros personagens. Aí temos o Humberto Martins fazendo o Coronel Hernani, que também tinha muito potencial para ser algo memorável e acaba não sendo, porque ele lembra o outro coronel do outro filme, sabe. Mas tem um personagem que eu sei que é memorável demais, é o Luiz Miranda fazendo o Antônio do Amor. Eu ri desse cara em todas as cenas, ele está tão bem nesse filme, ele rouba as cenas e as piadas dele super funcionam. Eu ri em uma, ri alto no cinema, a respeito da Bíblia. Ele vai ele tá fantasiado de bispo, ele vai ler a Bíblia e fala: "Vamos meditar a partir desse texto", e o que ele lê é muito engraçado, o que ele faz depois também. Então, esse sim é um personagem que ficou memorável, mas ele entra e sai da história. E, às vezes, a história parece um pouco desfocada. O primeiro, o que estava conseguindo me manter nos eixos, era porque no primeiro você tinha várias histórias que elas se complementavam no fim do filme, sabe. Você acompanhava aquele casal, você acompanhava o coronel, você acompanhava a Rosinha, e no fim tudo se juntou. O João Grilo com o Chicó, que era muito interessante. Nesse eu falei: "Vai acontecer algo que vai juntar todas as histórias". E no fim isso não acontece, porque o ato final, ele lembra demais o primeiro, porém não tem o mesmo impacto.
também não poderia, né. Aquele filme tem um final excelente. Esse aqui opta por fazer o mesmo final com um pouquinho de diferença. Então não é mais algo novo. Eles tentam trazer alguns personagens que nós conhecemos do clássico desse filme em uma nova roupagem, mas não tem o mesmo impacto. O texto final desse filme poderia ser algo muito relevante, muito importante, mas acaba sendo algo mais simples do mundo, porque ele não tem o peso devido. A gente se emociona por ver o João Grilo e o Chicó juntos, a gente gosta de ver eles em cena, eles estão muito engraçados. Tem uma cena que comove demais, é o João Grilo no cinema. E essa cena eu achei que ali poderia ser a reviravolta do filme. Eu falei: "Agora o filme pode fechar, se caminhar assim, vai dar tudo certo", só que o filme opta por parar a cena e voltar às piadas. E aí quebra o clima, porque o filme anterior tinha um clima final muito interessante, muito pesado, sabe, e chega a emocionar. Aquele diálogo, aquele monólogo da Fernanda Montenegro no fim do filme é digno de Oscar, é a minha parte favorita do filme. E aqui, a Thaís Araújo tá muito bem, sabe. E o texto não a favorece muito, porque é algo muito simples, é algo que não teve o peso devido. Fora que o desfecho do filme também não. Eu gostei da primeira parte do filme, por mais que ele tente, lógico, são 20 anos que a gente teve o primeiro filme, estamos reencontrando esses personagens, essa história, esse ambiente, esse lugar. Então o primeiro ato ele passa por alguns momentos de lembrança, ele traz de volta as ideias do primeiro filme, comentários do primeiro filme, para o público se alocar. E o que ele traz de novo depois, não é tão novo, porque a gente já viu a malandragem deles. O bom é que continua da mesma forma, eles têm química, têm jogo de cintura, mas daí pra frente, do segundo ato pra frente, você tem um problema de ritmo e você tem um final não apressado, mas sem o impacto devido. Não é aquele filme que você vai sair emocionado como do primeiro. Não tem aquele monólogo da Fernanda Montenegro emocionante. Aqui eles fazem a mesma coisa, porém com impacto muito menor. Mesmo assim, eu adorei o filme, é muito bom ver esses personagens novamente, e a música é muito boa, tem Maria Bethânia que faz a música dela volta alguns momentos, e é muito lindo de ouvir, e aí as cenas são muito boas também. Eh eu tenho um probleminha com a cinematografia, porque ela é muito fechada, os personagens estão ela filma os personagens de uma forma muito fechada. E como eu disse, eles estão focados, o resto não. Então você poderia ter uma visão ampla do lugar onde eles estão. Poderia ser um lugar aberto, como no primeiro filme. Há muitos lugares onde a câmera está simplesmente, assim, na porta, os personagens estão vindo até a porta, você vê a casa, você vê a estrutura, você vê a cidade, você vê a rua, você vê o bairro. E aqui você não tem isso, é tudo fechado, sabe, claustrofóbico. Mas eu gostei da o roteiro, ele é interessante, é muito engraçado o filme é muito engraçado. Algumas piadas voltam, assim, ficam um pouquinho, sabe, repetitivas, mas são legais. E o elenco é muito bom. Não tem a mesma quantidade de personagens cativantes do primeiro filme, mas definitivamente não é uma ruim sequência, é uma boa sequência.